Boa tarde a todas e a todos, tudo bem? Eu sou Carlos Mariem, sou um dos organizadores do Festival Interfoto desde 2014. Esse ano aqui nós estamos fazendo um festival híbrido, uma parte online, que é essa daqui, e uma parte presencial, que são as fotos das mulheres, que elas estão lá na fábrica até o dia 31, e tem a convocatória, que foi maravilhosa, tem mais exposições, estão 4 exposições lindíssimas, o lugar é super seguro para você visitar, bem arejado, bem grande, bem espaçoso, e tem bastante tempo para visitar. E lá não vai ter nenhuma atividade, viu, gente? É só aqui mesmo, online, para não aglomerar. Quem sabe o ano que vem. Também a gente pede para que as pessoas... Nós vamos ter vai ter um sorteio de brindes amanhã. Então, quem puder se inscrever no site do festival, se inscreve lá, é só botar o e-mail, eu não sei direito como é que é, mas só botar o e-mail, acho que o e-mail, o celular, ou só e-mail, e você concorre. Amanhã nós vamos sortear e vamos anunciar. Tem vários pequenos brindes, como uma lembrança do festival, uma forma de interagir com todos, tem impressões fine art, vai ter uma mala da Canon, enfim, tem algumas coisas legais, tá bom? Bom, hoje, a turma do Bulb, né, é um fotoclube que eu adoro, é resistente, está aqui também resiliente, lutando contra essa dificuldade. O Bulb tem tentado se manter ativo mesmo durante a pandemia, né? E é um fotoclube muito especial e coordenado por várias pessoas. Aqui tem 3 membros do Bulb hoje, eles têm uma revista fantástica, eles vão falar sobre tudo isso, eu acredito que sim. Vamos fazer um bate-papo que vocês podem... ouvir e participar, tudo vai ficar gravado, então a gente tem possibilidade, às vezes o pessoal vai almoçar, tem possibilidade de ver no outro dia e aprender e curtir e conhecer esses meninos que são fantásticos, que tem toda a minha admiração, tá bom? Então vamos chamar a turma, que é o pessoal do BUP, que vai estar aqui o Rodrigo, o Iago e o André, e vamos começar a conversa. Eu deixo na mão de vocês. Oi, André, oi, Rodrigo, oi, Iago. E aí, Mariem? Iago é meu cobrador, eu estou devendo umas coisas para ele. Que vergonha. Eu estou ao vivo. E, então eu desejo que vocês tenham uma ótima conversa, que as pessoas que assistam agora e na gravação bebam e sorvam desse fotoclube, que eu sou apaixonado por vocês, tá bom? Pela revista, por vocês e pelo trabalho de vocês. Obrigado. Boa. Valeu, Mariem. Obrigado, Mariem. Sempre generoso esse homem, né? Bem, quero dar minha boa tarde aí a todos, a todas. Eu sou o Rodrigo, eu tenho companhia aqui dos meus amigos Iago e André, melhor dizendo. Andrezinho, Iago, com vocês, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. E aí, Rodrigo, tudo bem? Beleza. Boa tarde. A gente se encontrando através das ondas da www, não? Nós que somos do encontro presencial, do abraço, da foto impressa, a gente está aqui nas ondas do www para multiplicar nosso conhecimento, para multiplicar a informação, para falar com as pessoas sobre esse assunto que é tão interessante e um pouco da nossa história, né? Então, o nosso encontro virtual vai começar comigo falando, eu vou falar um pouco de um assunto que é o Fotocine Clube Bandeirante. Vou passar a palavra para o Iago vai falar sobre a estética do Fotocine Clube Bandeirante. É isso, Iago? O pictorialismo. Vai ser o declínio do pictorialismo, depois o André entra na parte de fotografia moderna. Perfeito. E por fim a gente, os 3 vão falar um pouco aí sobre o que é essa vida no Fotoclube Bulb F22, a nossa história. E quem quiser fazer perguntas, fique à vontade, interajam com a gente. Muito bem, né? Então vou dar início aos trabalhos. Enfim, a gente, nós 3 fazemos parte de um grupo de fotógrafos. Infelizmente não dá para colocar todo mundo aqui na transmissão. E
E a gente tem um funcionamento, nosso grupo, né, chama-se Fotoclube Bulb F22, e a gente tem um modus operandi muito parecido com o dos fotoclubes. Enfim, existem alguns ainda, mas essa foi uma prática bastante recorrente em meados do século XX, até anos 90, a gente tinha muitos fotoclubes atuando. O Bulb, ele surge de uma iniciativa em prol da fotografia autoral, né, do que as pessoas entendem como uma fotografia artística, da fotografia que não é encomendada por um cliente. E o Bulb existe já desde 2014. 15? Acho que é isso. 15? 15, isso. Desde 2015. E desde então, a gente já viu muita gente legal passar por lá. Temos aí as pessoas que já estão desde o começo, né, Iago? Fala aí. Eu e você, você e eu. Desde o início, né? Desde o início. Desde o primeiro dia. Temos aí o Andrezinho, que também já está com 4 anos com a gente, 5 anos. Enfim, temos alguns integrantes que não estão aqui com a gente. O Márcio, por exemplo, também está aí há muito tempo. A gente tem os novos integrantes. E o nosso propósito é multiplicar essa fotografia expressiva, né? A fotografia onde a gente consegue transmitir uma mensagem para alguém. E essa iniciativa foi bastante inspirada, eu diria, né, num fotoclube muito importante para a história da fotografia, que é o Fotocine Clube Bandeirante. O Fotocine Clube Bandeirante foi também uma iniciativa de um empreendedor, de um cara que quis ensinar a fotografia, ensinar as pessoas a verem a fotografia, ensinar as pessoas a fazerem fotografia. O Fotocine Clube Bandeirante, ele surge da reunião de interessados em fotografia lá numa loja de fotografia lá no centro. O ponto de encontro da fotografia em São Paulo, na capital, era o centro de São Paulo, tá? Ali na rua 7 de Abril, com o Conselheiro Crispiniano. Esse lugar ainda existe. Não é exatamente um cruzamento, porque é um calçadão, e tem a rua 7 de Abril. Nas galerias ali, muitas lojas ficam ali. Então, se você precisar de equipamento lá no centro, ainda é um bom lugar para você ir. Mas no meados do século XX, lá era o lugar para se encontrar os fotógrafos, para se comprar os acessórios, equipamentos, material de laboratório fotográfico. E a fotografia não tinha muito ainda onde se aprender, a gente não tinha escola de fotografia. Então, os fotógrafos, eles se encontravam lá e trocavam informações sobre essa prática fotográfica, sobre as práticas de laboratório, sobre as publicações. E a fotótica, né, essa fotótica que vocês veem até hoje, aí, que hoje é muito mais ótica, a fotótica era uma loja muito importante de fotografia, e o dono da fotótica, que era um húngaro, já era fotógrafo na Hungria, vem para o Brasil e monta essa loja, e lá passa a ser um ponto de encontro. A fotótica passa a ser um ponto de encontro desses fotógrafos. E quem eram esses caras, né? Eles eram os profissionais liberais, eram as pessoas que tinham condição de adquirir os equipamentos, que tinham a intenção, o desejo de fazerem uma fotografia artística, enfim. Eles usavam a fotografia como manifestação expressiva. E como você não tem onde aprender, você vai se reunindo com as pessoas, você vai conhecendo as técnicas, vai conhecendo quais são os filmes, vai conhecendo quais são os livros, quais são as revistas, enfim. É nesse ambiente que surge o Fotocine Clube Bandeirante. A cidade de São Paulo, né, a capital, está com uma economia bastante pujante, a gente tem a industrialização muito forte.
os profissionais liberais que têm essa condição querem aprender, então a fotografia começa a se disseminar com mais força. O Fotocine Clube Bandeirante também foi inspirado em outro fotoclube, né? Existia um padrão aí para ser considerado um fotoclube, você tinha que seguir um protocolo, tem lá todos os documentos necessários, importantes para você preencher e fazer parte da Confederação Brasileira de Fotografia. E um aspecto muito importante dos fotoclubes é que os fotoclubes eles podem ser considerados a primeira rede de fotografia, né? Por quê? Porque os fotoclubes do mundo, eles faziam seus salões de fotografia, seus salões de arte, ou seja, eram suas exposições, as exposições das fotos produzidas por seus integrantes, dos seus associados. E essas fotografias, elas acabavam rodando o mundo inteiro. Então, um integrante do Fotocine Clube Bandeirante, ou o Fotocine Clube Bandeirante, escrevia as fotos de seus fotoclubistas nos salões de fotografia de outro país, por exemplo, ou de outra cidade, ou de outro estado. E se essas fotos fossem aceitas, né, elas fossem participar da exposição, essas fotos recebiam um carimbo no verso, uma assinatura, enfim. E essas fotos acabavam, então, rodando várias exposições, várias cidades, vários países. Então, é por esse motivo que os fotoclubes eles podem ser considerados a primeira rede de fotografia da história. Agora, como todo início, né, o Fotocine Clube Bandeirante, quando começa as suas atividades, fazem seus encontros, as pessoas apresentam suas fotos, existe uma estética já meio que pré-estabelecida, né, porque os fotógrafos eles usam como inspiração. O Brasil ele tem um atraso em relação aos Estados Unidos e Europa de mais ou menos 30 anos, né, no que vem acontecendo nessa época, a gente está dizendo, começo do século, meados do século XX. Então, o fotoclube, o Cine Clube Bandeirante, por exemplo, lá na década de 40, ainda está com 30 anos de atraso em relação aos fotoclubes dos Estados Unidos, da Europa, em relação à questão estética. E uma estética que foi muito utilizada no começo do Fotocine Clube Bandeirante foi o pictorialismo, né, que tem as suas características bastante peculiares. Mas sobre esse assunto, sobre o pictorialismo, quem vai abordar com mais profundidade é o meu amigo Iago. Vamos lá, Iago, é com você agora. Bora lá então. Prometo que eu não vou me estender muito, que quando a gente começa a entrar nessa parte, né, da história, eu gosto muito, eu acabo me empolgando, a gente volta lá antes da fotografia mesmo. Mas para explicar, para quem não conhece, né, o que é o pictorialismo, esse foi o primeiro movimento fotográfico, né, foi o que foi responsável por fazer a fotografia ser reconhecida como uma forma de arte. Isso surge na Europa no século XIX, mas vai estourar mesmo nos Estados Unidos com um cara chamado Stiglitz, né, um dos maiores nomes da fotografia, que tem uma importância muito grande para a fotografia como arte, para a fotografia como técnica, né, mas isso é história para uma outra live. Mas a estética do pictorialismo era o quê? A fotografia não era bem aceita como uma forma de arte, porque diziam que era uma imagem criada por um meio mecânico, sem a mão do artista, né, sem a intervenção manual do autor. Então, o que os primeiros pictorialistas pensaram? A gente vai, então, mesclar técnicas, né? Nós teremos uma fotografia impressa e faremos, então, intervenções manuais. Então, os pictorialistas começavam a lixar as fotos, a riscar, pintar, desenvolver técnicas que descaracterizavam um pouco a fotografia mesmo, que era muito nítida, né? A fotografia mesmo no século XIX já tinha uma nitidez absurda, e o pictorialismo ia contra isso. Era uma estética meio desfocada, né? Com um leve desfoque proposital. As técnicas utilizadas eram técnicas como goma bicromatada, bromóleo, né, que são técnicas do século XIX, que deixavam a fotografia com aspecto de gravura. Então, para a fotografia ser reconhecida como uma forma de arte, ela tinha, até esse momento, que ser pictorialista. Tinha que ter a intervenção manual do artista, né, do autor.
E aí o pictorialismo vinga nos Estados Unidos, a fotografia é aceita como uma forma de arte, e como o Rodrigo falou, né, no Brasil a gente tem esse atraso de uns 30 anos, já no final dos anos 10 o pictorialismo já começa a cair, já existe um declínio do pictorialismo nos Estados Unidos, que aí vem um outro movimento chamado fotografia direta. Tá? E aqui no Brasil, quando surge o Fotocine Clube Bandeirante, que como vocês estão vendo, né, no arquivo, na tela, tá como Fotoclube Bandeirante, porque nessa foto ainda não existia o departamento de cinema, né, que foi instalado pelo Farcas futuramente. A estética do Fotoclube Bandeirante era essa fotografia pictorialista. Todos os fotoclubes brasileiros trabalhavam com essa estética ainda nos anos 40, que o Fotoclube Bandeirante surge nos anos 39, né, exatamente em 39. Até os anos 40, essa estética pictorialista dominou no Brasil. E aí, vem aí uma galera, que o André vai comentar depois, que pegando essa referência no que já aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, começa a falar, não, a gente não precisa fazer intervenções necessariamente para isso ser reconhecido como uma forma de arte. A gente consegue produzir uma imagem direta, e ela pode sim ser reconhecida como uma forma de expressão. Então, o pictorialismo ele começa a entrar em declínio no Brasil nos anos 40 com a fotografia moderna brasileira. E aí foi um movimento muito importante, foi a nossa única vanguarda nacional, né, de fotografia, e que ela vai aí, sem exagero, mudar de vez a cara da fotografia nacional. Ela vai colocar a fotografia nacional nos museus aí pelo mundo, e até hoje, né, Estados Unidos, Europa, vivem fazendo exposições desse período da fotografia brasileira. Então, os fotógrafos, aos poucos, vão deixando de fazer essa estética pictorialista para trabalhar com uma fotografia chamada de fotografia moderna, e, mais especificamente, a fotografia moderna brasileira, que aí o André vai falar um pouco mais sobre as características dessa estética. Certo. Então, pegando o gancho aqui do meu amigo Iago, né, como foi citado pelo próprio Rodrigo, citado pelo Iago, né, existiu um gap, existiu um vão ali, né, um atraso de há mais ou menos uns 20 anos nessas mudanças estéticas, né, dos grandes centros culturais, né, dos grandes centros de desenvolvimento e pensamento artístico, que era os países da Europa. Né? Então, essa estética chamada de estética moderna, ela foi uma estética, foi basicamente uma modernização tardia, né? Ela foi acontecer aqui no Brasil na década de 50 e foi basicamente caracterizada pelo surgimento do que a gente chama de Escola Paulista de Fotografia. Então, alguns membros do Fotocine Clube Bandeirante, né, que na época era o Fotoclube Bandeirante, buscavam romper com essa estética do pictorialismo, com essa estética academicista que valorizava, primeiro, né, a utilização de assuntos, né, que remetessem a algumas escolas da pintura, como o impressionismo, como o barroco, né, e também de algo que buscava libertar a fotografia desse papel, desse compromisso de ter que emular, né, a estética da pintura. Então, como o Iago mesmo comentou, essas intervenções que eram feitas, né, nas cópias fotográficas, muitas das vezes até nos próprios negativos, né, elas tinham justamente essa função de descaracterizar essa imagem captada de uma maneira direta. A função dessas intervenções era basicamente fazer com que a imagem tivesse essa estética mais aproximada da pintura. Esses membros aí, né, a gente pode destacar alguns como Tomás Farcas, Geraldo de Barros, Germán Lorca, né, José Ialente. Eles vão também buscar experimentações, mas não no caminho de tentar fazer com que a fotografia emulasse a pintura clássica, né, emulasse pinturas impressionistas, pinturas barrocas, etc. A ideia é que essa fotografia passasse a representar uma arte mais abstrata, né? Então, a fotografia moderna americana, por exemplo, ela teve algumas referências mais documentais, mas, por exemplo, você tem alguns movimentos como a nova visão, a nova objetividade, que tem um pouco dessa ideia de representar o mundo real, mas, ao mesmo tempo, né, em alguns momentos, ter uma estética que beira um pouco a abstração, com ênfase na geometria, com ênfase nas formas, na repetição das formas, né, com ênfase na estrutura visual da imagem. E para conseguir essas imagens de cunho mais abstrato,
esses membros, né, em especial, buscaram aplicar uma série de experimentações, como utilizações de técnicas como a solarização, né, duplas exposições, e muitas das vezes, na própria fotografia mais direta, buscavam alguns ângulos, né, diferentes do que os fotógrafos costumam usar assim de uma maneira mais convencional. Então, muitas das vezes utilizavam ângulos como contra-mergulho, fotografando olhando de baixo para cima, ou mergulho olhando de cima para baixo, né, para romper com essa estética da perspectiva. Muitas das vezes utilizavam imagens em alto contraste para fazer com que o assunto ali, né, não ficasse tão evidente, mas sim a sua estrutura visual, sim as formas que compõem aquele objeto, né? Então havia uma série de artifícios que eram utilizados ali por esses fotógrafos, justamente para poder romper com essa ideia de representar de maneira literal o que está sendo fotografado e buscar a abstração, né? Foi isso que caracterizou muito esse período, né, do Photocine Clube Bandeirante. Essa estética, ela acaba declinando um pouco no final da década de 50, em função do crescimento do fotojornalismo na fotografia brasileira, né, que traz de volta essa coisa da fotografia digital, essa relação com o assunto, com a história, com a narrativa. Isso acaba sendo incorporado pelo Photocine Clube Bandeirante, muitos membros passam a apresentar trabalhos assim, e essa estética, aos poucos, ela vai sumindo um pouco dentro do Photocine Clube Bandeirante, né? Mas o que a gente pode colocar aí como o principal é que havia uma experimentação e havia também uma forma muito heterogênea, né? Tinha muitos fotógrafos pensando de formas diferentes ali, buscando criar um trabalho que era um conjunto, né? Então, nesse sentido, a gente pode fazer, inclusive, um paralelo, né, agora com o MUBI, né? Como o Rodrigo colocou aí na sua introdução, existe uma referência muito clara, né? Nossa raiz vem muito desse movimento fantástico, que, como o Iago também destacou, é a nossa única vanguarda, né, nacional. Eu acho que é a grande contribuição do Brasil para a fotografia, né, mundial. Agora eu passo a bola para o Rodrigo, né? A gente vai comentar. Eu quero dar continuidade no que o Andrezinho falou a respeito aí dessa fotografia moderna, que ele muito bem falou, é que nesse momento, e quando a gente fala momento em história, são muitos anos, mas assim, nesse momento hoje, a gente tem uma força da fotografia moderna muito grande no cenário mundial. Né? A gente tem me ajuda, Iago, o nome da curadora do MoMA. Sarah Meister? Ela é uma profunda admiradora das fotos desses fotógrafos que o Andrezinho citou, tá? Do Lorca, do Ialente, e o MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, adquiriu uma considerável coleção dessas fotos. E eu realmente não tenho certeza se elas estão expostas hoje, mas até outro dia a exposição da fotografia moderna brasileira estava no MoMA, pode ser que ainda esteja. Ou seja, demorou, mas alcançou o mundo, né? Hoje a gente pode dizer que eles estavam certos, apesar de terem sido chamados de loucos à época, em outros tempos. Né? Então, a fotografia moderna, como bem disse o Iago, aí é a nossa grande vanguarda da fotografia. Eu tive o prazer de, né, em uma fase dos meus estudos, porque os estudos não terminam nunca, a gente vai estudar até o dia final, eu tive a oportunidade, eu fui agraciado com a presença de um senhor muito generoso, excelente, não é um excelente fotógrafo, ele assim, é o responsável pela transformação do olhar do Photocine Clube Bandeirante, pela transformação da estética do Photocine Clube Bandeirante, que é o Thomas Farkas. O Thomas Farkas é um jovem de 18 anos, quando ele entra no Fotoclube Bandeirante, que é, sim, um fotoclube financiado, vai entre aspas, patrocinado pelo pai dele, dono da Fotótica,
mas ele é esse jovem que vem com um olhar para quebrar com a estética clássica, com a estética pictorialista. Ele é o cara que fotografa, entre aspas, errado, e os resultados são surpreendentes. Eu posso dizer a respeito da generosidade desse homem, porque eu tive 3 aulas com ele na minha pós-graduação do Senac, e realmente é uma personalidade ímpar. Tem algumas histórias assim, presenciais com o Farcas, que realmente ele é esse fotógrafo, não só fotógrafo, mas esse ser humano é incrível. Que estética é essa, ou que forma é essa que o Farcas introduziu na fotografia do Fotoclube Bandeirantes? Inclusive, a alteração para Fotocine Clube Bandeirantes é de responsabilidade do Farcas, porque ele é esse cara inquieto, ele é um estudante de engenharia, tá? Ele com 18, 19 anos, ele está estudando na Poli. Lá na Poli ele tem contato com fotógrafos, na verdade, na FAO, né? No prédio da FAO, ele tem contato com fotógrafos, com curadores, que hoje são curadores, críticos de fotografia, com muita importância para a nossa história fotográfica, não só brasileira, mas internacional. E ele introduz o cinema no Fotoclube porque ele também faz filme, tá? Ele também é considerado um diretor de cinema. Ele tinha uma iniciativa, um empreendimento que ele chamava de Caravana do Farcas, onde ele colocava a galera dentro de uma Kombi e saía por aí fotografando e filmando. E ele queria, palavras dele, tá? Ele queria mostrar o Brasil para os brasileiros, porque os brasileiros não conheciam o Brasil. Então ele fazia os filmes dele. Tá? Mas que olhar foi esse que o Farcas apresentou, fez, colocou aí para o Fotocine Clube Bandeirante? Pode passar a primeira foto, Agueira? Passo. Por favor. O contraluz. O contraluz era uma estética não muito bem aceita, por exemplo. Né? Essa é uma foto que representa não só o contraluz, como essa sombra alongada. A gente tem um contraste também bastante presente, uma sombra bem marcada, né? A zona de alta luz e a zona de baixa luz com uma diferença bem grande de fotometria, vamos dizer assim. Então, essa é uma estética que não era tão bem aceita, próxima, e através das fotos do Farcas ela foi introduzida. Mais uma aí no contraluz, né? Agora na praia, enfim, usando inclusive um assunto que faz muita referência aí à nossa cultura. Próxima. E, por fim, das imagens que eu trouxe, essa, na minha opinião, é a mais lembrada foto do Farcas, né? Essa é uma foto que vai para aquela linha que o Andrezinho sugeriu do abstracionismo, né? Uma foto com altíssimo contraste. A zona de alta luz e a zona de baixa luz tem uma diferença muito grande de exposição, o que gera esse alto contraste. E, em primeiro momento, a gente não consegue reconhecer bem que objeto é esse, né, no mundo real. E a gente sabe que ele está trabalhando o abstracionismo, o movimento, o ritmo, a repetição de padrões. Essa também já não era uma foto lá, um tipo de estética que os clássicos aceitavam, né? O Farcas, ele é considerado o cara, o menino prodígio do Fotocine Clube Bandeirantes. E naturalmente ele tem essas referências. Ele apesar de ter vindo para o Brasil muito cedo, com 4 anos, ele é húngaro, a origem da família é da Hungria, e ele tem esse contato com a Europa, ele tem acesso aos livros, ele tem acesso à informação, e a criação do Fotoclube
também tem muito a ver com essa multiplicação dos conhecimentos. Nesses encontros, as pessoas, os integrantes podiam trocar essas informações e essa estética, eles podem ter acesso a essas estéticas diferentes do que eles estavam acostumados. Então, o Farcas é esse cara responsável por introduzir essa estética no Fotocine Clube Bandeirante, além da própria palavra cine. Muito bem, o Iago vai entrar agora com as fotos de outro fotógrafo. Agora vai ser o André com o German Lorca, mas só pegando um gancho do que você comentou, né, da caravana Farcas, no site do Thomas Farcas, para quem tiver interesse em conhecer esses documentários, eles estão disponíveis na íntegra, todos os documentários produzidos pela caravana Farcas, né, ao longo dos anos, estão lá, é só assistir de graça, não precisa se inscrever nem nada, tá lá no site, deem um Google, Thomas Farcas, deve aparecer lá o primeiro lugar, e aí vocês podem conferir os documentários. Aí agora o André com o German Lorca. Então, antes de passar para o Andrézinho, eu vou dar meu último pitaco do Farcas. Eu tinha esquecido dessa história que é fantástica. Eu também tive presente na última aparição pública do Farcas, que foi, se eu não me engano, na Livraria Cultura, quando a família Farcas, com ele próprio, né, presente, está passando todo o seu acervo de fotos por Instituto Moreira Salles toma conta. Por Instituto Moreira Salles preservar esse arquivo de negativos que é tão rico, não só como manifestação artística, como obra de arte, mas como história, né? Como documento histórico do nosso país. E nesse dia, então, estava presente ele, o filho dele, o Kiko Farcas, e estava presente também o Sérgio Burg, do IMS. Então, também, uma vez que a gente está usando essas imagens, um agradecimento ao Instituto Moreira Salles, né, que hoje é responsável aí pela preservação desse rico acervo do Farcas. Andrezinho, a bola é contigo. Tá certo. Bom, agora comentar um pouquinho sobre um dos principais fotógrafos, né, do Fotocine Clube Bandeirante. Acho que um dos que teve uma das contribuições mais significativas, né, dentro da história do Fotoclube, que é o German Lorca. O German Lorca foi um fotógrafo brasileiro, ele faleceu recentemente, né, esse ano, e ele tem um trabalho muito interessante, né? Para além do seu trabalho no Fotocine Clube Bandeirante, ele também foi um fotógrafo publicitário. Alguns anos atrás, acho que foi 2014, 2015, teve uma exposição fantástica lá no Sesc Bom Retiro, que fez uma retrospectiva mostrando, inclusive, algumas fotos desse período que a gente não costuma ver tanto, né? Mas o trabalho autoral dele teve também uma carga de experimentação muito grande, né? Então, ele começa aí com uma estética que faz uma referência muito grande a esses fotógrafos clássicos, né? Esses fotógrafos que são super relevantes dentro dessa chave que a gente chama de fotografia direta, street photography, né? Como a primeira foto aí do slide, que faz inclusive uma referência à foto clássica, né, do Cartier-Bresson. Aí a gente consegue perceber que nesse primeiro momento, ali onde ele está fotografando dentro do Fotocine Clube Bandeirante, né, buscando produzir para o Fotoclube, ele está bebendo nessa fonte, né, dessa fotografia mais direta, a busca pelo instante, né, que é uma característica do equipamento fotográfico, nessa coisa da fração do segundo, né, que a pintura não consegue captar, mas a fotografia é capaz de captar, vem influenciada ali por essa coisa da visão da fotografia direta, né, da straight photography. Tem uma outra foto também, além dessa, a próxima, essa foto é chamada Malandragem, né, e mostra, né, uma cena do cotidiano, uma cena do dia a dia, que possui, né, uma questão formal interessante. Você tem essa repetição, né, desse primeiro objeto ali no segundo plano, tem essa brincadeira de claro com escuro. Aí ele ainda está trabalhando nessa chave aí da fotografia direta, mas já começa a flertar também com alguns experimentos, né, que mais tarde vão caracterizar a produção dele no Fotocine Clube Bandeirante, como, por exemplo, a utilização do alto contraste, né,
Só volta um pouquinho só, antes de eu comentar essa. E também uma outra coisa, né, que é muito característica desses fotógrafos é que muitas composições eram planejadas, né, eles pensavam antes de produzir imagens, muitas imagens eram produzidas, né, e pré-concebidas antes da sua execução. Pode passar para a próxima, por favor? E aí ele lançou mão de alguns recursos, né, de alguns recursos estéticos, técnicos, né, que permitiam, né, ele atingir estéticas que eram estéticas ali diferentes, como por exemplo o uso da solarização, né, um processo onde ali durante o processo de revelação, né, da cópia do filme, você tem ali a incidência de uma fonte de luz. Então, para quem não sabe, né, no laboratório preto e branco, durante a revelação de um filme, você tem que trabalhar com as luzes todas apagadas, porque se a luz estiver presente, ela vai sensibilizar o filme e o filme vai sair velado, você não vai ver nada, né, de imagem final. E no laboratório preto e branco, quando você está fazendo as cópias, você só consegue trabalhar com a luz vermelha, porque o papel fotográfico em preto e branco ele não é sensível à luz vermelha, então você consegue trabalhar com essa luz para ter uma referência ali. Quando você aciona uma outra luz que não seja vermelha, ela gera esses meio tons, assim, que dão esse aspecto meio surrealista, por assim dizer, né? E essa foto, a gente pode comentar essa curiosidade, né? Essa foto, né? Acho que deve. Ela tem uma questão especial aí, né? O modelo desta foto é o pai do organizador do evento, né? Do Carlos Marien. Então, a gente fez questão de colocar aí como uma lembrança, né? Para vocês verem o tamanho da contribuição dessa família para a fotografia nacional, né? Não só a realização do festival, mas o pai do Marien foi o modelo de uma das fotos mais icônicas, né, da história da fotografia brasileira. Então, uma isso. Parte. Um dia o Marien devia contar as histórias do pai dele. Eu ouvi algumas, já, poucas, mas o Marien tinha que fazer uma live só para contar as histórias do pai dele, que a gente conhece, que a gente viu na última oportunidade do evento presencial. Sim. Pode passar, Ian. Ele lançava o uso também de algumas outras técnicas, como, por exemplo, a dupla exposição, né? Isso mais tarde vai ser também utilizado de maneira muito extensa, né, por outros fotógrafos, mas ele buscava essa desconstrução da simples representação do assunto por si só, né? E uma coisa muito interessante, eu tive a oportunidade de conhecer o Lorca. Eu, uma vez, em uma exposição que estava acontecendo numa galeria lá na Vila Madalena, na Rua Rodésia, eu acho que é a Galeria Utópica, se não me engano, fez uma exposição muito bonita lá do trabalho dele. E um dia eu e um amigo, a gente estava passando por lá e a gente viu que estava rolando a exposição e a gente entrou para dar uma olhada. Só que eu não imaginava que o próprio Lorca estaria lá. E assim, uma pessoa fantástica, ultra simpático com todo mundo, conversou com todo mundo, saiu para andar para fotografar, assim, um cara sensacional. E ele tinha uma coisa que a gente achava interessante, é que apesar dele já estar ali nos altos dos seus 90 anos, na época que eu pude vê-lo, né, pude encontrá-lo presencialmente, ele era uma criança, um menino. Ele queria andar, conversar, e a gente percebe assim, né, esse espírito jovem da capacidade dele de se adaptar com outras tecnologias, né, de manter vivo o seu trabalho, apesar de estar trabalhando com outras plataformas. Se puder passar, Iago, por favor. Então, a última série que ele produziu também foi acho que de 2013, 2014, foi uma série de fotografias feitas com o celular dele, de sombras que ele via na janela, né, produzidas pela porta, pela janela da sala dele. Então ele manteve essa veia abstracionista, né, e agora utilizando, né, de uma plataforma moderna que é o celular. Então, acho muito interessante que a gente percebe, né, que quando o autor desenvolve uma caligrafia visual, ele desenvolve uma identidade no trabalho dele, essa coisa se perpetua, né? Ele vai se adaptando e a coisa vai ficando cada vez mais forte. E, enfim, você vê são fotos belíssimas, né, utilizando o alto contraste, o uso das formas mais abstratas, toda aquela bagagem que ele foi adquirindo e a estética que ele foi desenvolvendo permaneceu, né?
mesmo nessa última série assim, que foi exposta aí para as pessoas. Então é um fotógrafo muito interessante, vale muito a pena conhecer o trabalho dele. E agora eu passo a bola para o Iago, né? Ele vai falar sobre o Geraldo de Barros. Eu vou passar a bola para o Iago. A gente resolveu pegar 3 grandes nomes, né, que passaram pelo Fotocine Clube Bandeirante. Claro que a fotografia moderna não se limitou a eles, mas a gente pode colocar esses 3 caras como os pioneiros, né? Aí tiveram nomes como José Ialente, a Gertrude Altio, o Ivo Ferreira da Silva, José Oiticica Filho. Então, assim, a gente teria uma quantidade enorme de fotógrafos para citar para vocês. A gente resolveu separar aqueles 3 que talvez, né, tenham sido os nomes mais importantes, né, que fizeram parte do Fotoclube. E o que eu vou falar agora é o Geraldo de Barros, que ele não foi só fotógrafo, ele foi um artista plástico, ele foi um designer de móveis, ele teve uma importância muito grande para a fotografia brasileira e também para a arte brasileira, para a arte ali em meados dos anos 50, com os movimentos da arte concreta, do abstracionismo geométrico. Ele fundou o grupo Ruptura, junto com outros artistas, né, da arte concreta brasileira. Foi um grupo fundado aqui em São Paulo. E dentro da fotografia, a gente pode pegar que os modernistas, eles radicalizaram a fotografia, eles mudaram a fotografia brasileira de vez, quebrando com algumas regras, né, digamos assim, algumas regras acadêmicas da fotografia foram quebradas com a fotografia moderna brasileira. O Geraldo de Barros, dá para dizer que ele quebrou com todas as regras da fotografia e, curiosamente, por essa, vamos chamar de transgressão, acabou não sendo muito bem vista dentro do próprio Fotoclube Bandeirante, um tempo depois que essa sua produção que eu vou comentar aqui começou. Eu vou destacar 2 fases do Geraldo de Barros como fotógrafo, que ele não teve uma produção por muitos anos, por décadas de fotografia. Ele começa a fotografar em 46, então logo aí que ele inicia no Fotoclube Bandeirante, um ano depois, ele tem uma produção muito ligada às formas geométricas, aos próprios modernistas, né, usando como referência Alexander Rodchenko, o André Kertész, que foram também referências para todos os modernistas brasileiros aí da fotografia. E nessa produção fotográfica do Geraldo de Barros, ele vai ter uma exposição no MASP, quando o MASP ainda não é lá no endereço que é atualmente na Avenida Paulista, quando o MASP ainda era num prédio na Rua 7 de Abril, no centro de São Paulo, na mesma rua que o Rodrigo comentou, né, onde ficavam as lojas de equipamento fotográfico. Ele realizou uma exposição em 51 chamada Fotoformas. Essa exposição, ela vai causar uma certa... não posso dizer, não uma polêmica, mas vai chamar muito a atenção pela maneira como o Geraldo de Barros vai tratar a fotografia e o negativo, e a cópia. Ele, né, vai ter uma influência muito grande dos fotógrafos surrealistas, apesar, né, Rodrigo, de ter aquela história de que ele não conhecia o Man Ray, né? Existe essa polêmica de que o Geraldo de Barros não conhecia o trabalho do Man Ray. A gente acha isso, né, muito difícil ter acontecido. Ele morava em Paris e tal, mas ele não conhecia. Ele faz a solarização, mas ele não conhecia. Exatamente, ele fez basicamente tudo que o Man Ray já fez alguma vez, mas ele não conhecia o Man Ray. O André falou, né, sobre o processo da solarização, da dupla exposição, a solarização que foi aperfeiçoada pelo Man Ray, que usava isso, né, no seu trabalho, e diferente de muitos outros fotógrafos, o Man Ray fazia a solarização no negativo também. É importante a gente pensar que ele não teria, então, uma foto, entre aspas, né, comum, era só apenas a solarização, era original, já era solarizada. Então, o Geraldo de Barros vai passar por esse caminho da experimentação fotográfica, não só no momento do clique, mas também no laboratório. O laboratório fotográfico vai ser uma fonte de criação muito ampla para fotógrafos, né, como o Geraldo de Barros e, na Europa e Estados Unidos, o Man Ray. Então, o que o Geraldo de Barros vai ter nessa sua produção da primeira fase, que durou ali cerca de 3 a 4 anos, que foram as fotoformas? Ele vai usar múltiplas exposições, tanto na câmera quanto no próprio laboratório, sobrepondo negativos. Ele vai recortar essas fotos, ele vai
recortar os próprios negativos, ele vai produzir fotograma. E o que é o fotograma, para quem não conhece? É uma forma de você obter uma fotografia sem o uso de uma câmera fotográfica. O André deu uma introdução aí sobre o laboratório fotográfico, né, que funciona com a química toda, você não pode ter uma luz que não seja vermelha, e o fotograma é simplesmente um papel fotográfico, e você coloca um objeto em cima desse papel fotográfico e expõe o papel à luz. Onde atingir a luz no papel, depois da revelação vai ficar preto, queimou a prata, e onde não atingir, que vai ser a área ali do objeto, vai ficar da cor do papel, que é o branco, depois de passar por todo o banho químico de revelação, fixação. Então, o Geraldo de Barros vai posicionar objetos, papéis, ele vai criar formas geométricas através de técnicas como o fotograma, que o Man Ray também produziu muito aí ao longo dos anos, né? Então, dá para ver que o trabalho do Geraldo de Barros está completamente ligado ao trabalho do Man Ray. E é esse tipo de foto aqui que vocês estão vendo que vai causar uma das grandes polêmicas do Geraldo de Barros dentro do Fotocine Clube Bandeirante, porque apesar deles, né, terem esse pensamento à frente da fotografia moderna, eles ainda tinham um lado, vamos chamar de conservador. Que lado conservador era esse? O negativo é sagrado. Você não mexe no seu negativo, você não corta o seu negativo, você não lixa o seu negativo. O Geraldo de Barros cortava o negativo, colava o negativo em cima de outro, lixava, raspava o negativo. Então ele era assim, ele era visto como um antifotógrafo, né? Ele mexia naquela matéria mais sagrada da fotografia, que era o original da fotografia analógica. E aqui, além dele riscar um negativo, que é o que vocês estão vendo, né? É uma foto de um sapato na rua, e aí ele desenha, né, um rosto, como se a boca aqui fosse a entrada do pé no sapato seria uma boca, e ele faz esse desenho no negativo, né, na sua foto final, e ele também recortou o negativo, quebrando com um padrão retangular ou quadrado, né, que sempre foi tão tradicional assim na fotografia. E aí eu consegui uma foto aqui, que é dessa exposição do Geraldo de Barros no MASP, como eu falei, ainda lá na 7 de abril, onde ele não usa moldura, que era algo assim completamente, né, inimaginável para a época, e aqui no canto, não sei se vocês conseguem ver aqui, no canto não, desculpa, no meio, nessa pilastra branca, é exatamente aquela foto, essa aqui, que está exposta no MASP. Então, ela não está emoldurada, ela quebra com esse padrão do retangular, do quadrado, com uma forma mais orgânica, e ele usa esses postes de metal, né, para colocar as fotografias. E o fato dele alterar tanto assim o original, o negativo, fazer intervenções muito bruscas, né, descaracterizando totalmente a fotografia, ele não foi muito bem visto mais no Fotocine Clube Bandeirante, e diziam que aquilo que ele produzia não era fotografia. E aí ele, nos anos 50 ainda, né, ele começou em 46, e no começo dos anos 50, ele vai dar uma pausa na fotografia. E aí ele vai produzir obras em tinta a óleo, em serigrafia, ele vai ser um importante artista plástico nacional, vai se dedicar ao design de móveis, tem muitas cadeiras desenhadas aí pelo Geraldo de Barros, e no final da vida dele, nos seus 2 últimos anos de vida, ele vai produzir uma série chamada Sobras. Essa série ele vai com a ajuda de uma assistente, porque ele já estava com alguns problemas de saúde que comprometeram a coordenação motora, então ele vai pedir essa ajuda para a assistente dele para recortar negativos antigos, fotos antigas já em cópia, e sobrepor isso em placas de vidro. Então ele vai criar novas imagens com imagens que ele criou ali nos anos 50. Então são imagens de família ou até mesmo fotos que ele produziu, talvez aí para o Fotocine Clube Bandeirante na época. Então ele vai criar essas intervenções, né, bem radicais, e volta para tudo aquilo que ele iniciou nos anos 50, onde ele recorta o próprio negativo. Então, dentro do Fotocine Clube Bandeirante, ele foi o primeiro a ter essa produção fora do convencional, né, onde ele fazia essas intervenções muito radicais
nas suas fotos, né? Então, a gente sempre vai trazer o Geraldo de Barros como um dos grandes nomes da fotografia nacional. Ele teve uma importância para a arte, né, gigantesca, essa coisa de quebrar com retangular. Depois o Hélio Oiticica vai fazer isso com as suas pinturas, né, fora da parede. Então ele foi, sem dúvida, um dos grandes nomes da arte brasileira e fez parte aí durante um breve período de tempo do Fotocine Clube Bandeirante. Do Geraldo de Barros é isso que eu tinha para falar. Acho que faltou alguma coisa sobre o Fotocine Clube Bandeirante ou falamos tudo? Tudo para o tempo que a gente tem para falar, tá bem apresentado. Beleza. Sempre tem mais coisa para a gente falar. Se a gente estiver sentado numa mesa, tomando um Guaraná, meu amigo, a gente fica falando sobre o Clube Bandeirante, German Lorca, Geraldo de Barros, a tarde inteira, porque assunto aqui não falta, né? Uma curiosidade do Lorca é que o Lorca também começou tarde na fotografia e ele era contador da fotótica. O Thomas Farkas chama ele para frequentar o fotoclube um dia. Fala, pô, Lorca, vamos lá, vem conhecer. E o Lorca começa a fotografar dessa maneira. Quer dizer, é um amador que acaba sendo encantado aí pela técnica e vira um grande profissional, dos principais fotógrafos publicitários do Brasil, da época, né? E aí a gente linka com a nossa experiência, né? Aqui, com muita humildade, jamais fazendo nenhum tipo de comparação, mas a gente cria esse grupo, né, que também se encontra para discutir fotografia, se encontra para apresentar fotografia, e eu quero que, inclusive, se eu esquecer de algum detalhe, meninos, me ajudem, ok? A gente começa os nossos encontros do Fotoclube BF22, que não é um fotoclube oficial, porque a gente não está inscrito lá na Confederação Brasileira de Fotografia. Isso já é uma maneira da gente ser um pouco transgressor. E a ideia era fazer uma exposição fotográfica. Fizemos uma primeira exposição depois de um ano, bem assim, vamos chamar de profissional, tá? Com galeria, assessoria de imprensa, cópias feitas por printers excelentes, moldura. Isso deu bastante força para que a gente entrasse no segundo ano e fizemos aí uma segunda exposição, também com mais participantes, com mais fotos, uma exposição que foi muito legal. A gente teve mais de 400 pessoas no dia da abertura, porque assim como o Marien fala do Interfoto como uma festa da fotografia, a nossa ideia não era fazer exposição fotográfica naquele esquema musiquinha ambiente baixa, né, tomando champanhe. A gente faz festas da fotografia com guitarra, com bateria, com som alto, e não exatamente nessa exposição, mas em outras festas do BUB. Esse que está aí dividindo a tela comigo, o senhor Andrezinho, já tocou algumas vezes, nós já ouvimos seus riffs de guitarra, e ele toca guitarra sentado, rapaz. É o estilo que não, quem é que toca sentado, Iago? B.B. King. B.B. King, desculpe a minha ignorância. Muito bem, é o estilo B.B. King. Enfim, o BUB tinha, né, no seu começo, essa proposta da exposição, e aí, no terceiro ano, a gente mudou a proposta, e hoje a gente imprime, a gente publica uma revista anual que chama-se 22, e a revista está na mão do Iago aí, ele vai mostrar para vocês, e ele vai falar um pouco da revista. Andrezinho, se quiser participar, por gentileza. Só fazer uma observação, o André vai falar da revista, eu vou falar sobre o Interfoto, sobre a nossa participação no Interfoto. Boa. É bom, porque você já mostrou a revista que a capa é sua. Estamos vindo essa palestra para divulgar o seu trabalho. Muito bem, parabéns. Tem foto, tem que mostrar mesmo. Valeu. Então vai. Na colocação do Rodrigo, né? A ideia de criar um fotoclube, né, é associar forças. Então, basicamente, você tem a produção de fotografia
aqui no Brasil ainda muito focada na questão comercial. As pessoas que vão estudar fotografia, na sua grande maioria, estão buscando um meio de sobreviver, um meio de ter uma renda, né? E uma coisa que é muito triste, nós como professores, eu, Rodrigo, o Iago, tenho certeza que a gente compartilha da mesma angústia. Muitas vezes as pessoas esquecerem que para você ser um fotógrafo, você tem que ter esse lado autoral. Você precisa pensar fotografia, você precisa consumir imagem, né? Do contrário, é muito difícil você sobreviver, inclusive no mundo comercial, né? A paixão pela fotografia, o prazer de você ter um trabalho que é a sua assinatura no mundo, é o que move a gente a continuar a enfrentar muitos desafios, né? Infelizmente, a grande maioria das pessoas não pensa assim, né? E isso reforça um pouco a nossa angústia como professores, como autores, né? E a ideia do Fotoclube é trazer essas pessoas que querem produzir fotografia fora desse âmbito comercial, fora desse âmbito puramente, né, financeiro, por assim dizer, mas basicamente unir pessoas que têm esse prazer de pensar fotografia e produzir fotografia autoral. Como o Rodrigo bem citou, né, a ideia inicial era produzir a exposição, né, exposições fotográficas ali com o trabalho dos membros do Fotoclube, mas depois de um tempo foi se percebendo, né, que a exposição ela é algo temporário. Né, da exposição ficam as fotos que foram feitas, né, as lembranças, mas o trabalho em si ele acaba sumindo, né? Fica na memória da gente, mas o trabalho em si, né? O registro daquele trabalho, ele se vai. E a ideia de pensar uma revista vai primeiro assim, acho que a grande premissa é um pouco contra esse fluxo, né, de produção de imagens e consumo de imagens, né, que o digital nos proporciona. Essa coisa de ter muita imagem, de ter muita fotografia sendo produzida e as pessoas vendo isso cada vez menos, né? A ideia de trabalhar com imagens impressas, tanto nas nossas dinâmicas, né? A gente só apresenta imagens impressas, a gente não apresenta imagens no computador. Tem a ver com essa relação mais contemplativa com a fotografia, né? Você olhar uma foto no papel, ela te dá uma outra relação com a coisa. Você tem um tempo de visualização, você tem uma relação física com a fotografia que o digital ainda não é capaz de nos proporcionar. Pode ser que um dia ele consiga emular essa experiência, mas por hora. E o que acontece? Uma das marcas do grupo é que é um grupo muito heterogêneo. A gente tem fotógrafos de rua, fotógrafos que têm trabalhos relacionados ao corpo, ao nu, outros à arquitetura, enfim. Existe uma pluralidade de linguagens muito grande. Desculpa. E como é que a gente consegue fazer com que essas coisas se tornem um corpo só de trabalho? Precisa ter uma estrutura, né, um suporte que consiga abrigar, que consiga fazer com que essas linguagens diferentes elas criem um diálogo, né? E no livro, na plataforma livre ou revista, a gente consegue perceber que a visualização da fotografia ela se dá muito justamente pela relação visual entre as imagens. Então a escolha da revista vem com essa proposta, primeiro, de não estar, né, sujeito a esse fluxo, né, todo de imagens. Existe uma outra questão, né, que foi que detonou também um pouco esse processo, que é a censura que as redes sociais muitas das vezes impõem sobre alguns tipos de trabalho. Então o algoritmo, por exemplo, do Instagram, do Facebook, censurava fotos que eram um nu, por exemplo, que parecia um mamilo, né? Você tinha ali a foto derrubada. Então, se a ideia era ter o nosso trabalho censurado, o nosso trabalho tesourado ali, né, numa determinada mídia, a gente não queria estar lá. A melhor coisa é que nós produzíssemos o nosso trabalho e nós colocássemos esse trabalho do mundo do jeito que a gente pensou, do jeito que ele deveria ser visto, né? Então, essa iniciativa é uma iniciativa independente. Todos os fotógrafos vão contribuindo, né, com os seus trabalhos para que essa revista seja produzida. E basicamente a gente busca, né, nessas dinâmicas, a gente estava realizando, né, enquanto presencialmente eram 2 encontros por mês, né, inclusive onde nós víamos as fotos, onde a gente conseguia olhar o trabalho de todo mundo.
E ao longo do ano, né, você tinha uma produção, inclusive, bastante extensa, né? Eu, o Rodrigo, o Iago, a gente participou de todas as edições, né, das imagens das revistas, e tinha um volume assim fantástico. Assim, a gente não pode reclamar, né, de falta de material, muito pelo contrário, tinha muita coisa legal. Às vezes era difícil até escolher ali o que a gente ia colocar ou não ia colocar na revista. A primeira revista foi lançada em 2017, a revista 00, que tem começou, né, foi o primeiro grande passo nessa ideia de tentar trazer esse bebê para o mundo, né, materializar o nosso trabalho. Ela foi lançada também no ano de 2018 e em 2019, né, com a edição 03, 02, que o Iago está mostrando aí, está dando uma passada aí para vocês darem uma olhada. E basicamente ela é o resultado disso, desses esforços, né, de todas essas, todo esse suor, né, de todo esse suor coletivo, né, em prol de buscar, né, de trazer fotografia, de mostrar fotografia autoral para o mundo, né. Então é a nossa humilde contribuição aí pro nosso universo fotográfico, né. E aí, como vocês podem ver, o Iago está passando aí, vocês percebem que a fotografia, a revista abarca esses gêneros muito heterogêneos, diferentes de fotografia, né? Mas ao mesmo tempo, quando você olha a revista, você tem a oportunidade de ver, você percebe que você tem um corpo de trabalho ali formado, né? Está perguntando onde encontra a revista. A gente tem a revista à venda nas 2 unidades da FUL, Rodrigo. E nas redes sociais, manda uma DM lá que o Iago vai receber essa mensagem. Tá certo. Tem na Lovely House, né? A gente tem ela vendendo numa loja de fotolivros da Lovely House, do Fujoca, da Luciana, que participam aqui do festival, inclusive. Não sei se já aconteceu a palestra deles, mas lá na Lovely House, a Lovely House é uma livraria de fotolivros, tem 3 edições aí da revista 22 para quem quiser comprar. Enfim, então, além dessa produção da revista, a gente não desistiu de fazer exposições, né? E um dos convites, né, uma das mãos que nos foram estendidas, né, das parcerias que nós criamos através do nosso trabalho, foi justamente a do Carlos Marien com o seu Interfoto Itu, um festival fantástico. O Rodrigo falou bem assim, na fala dele sobre fotografia de paisagem. Acho que é o festival mais charmoso de fotografia dos últimos tempos, se tratar do interior de São Paulo, né? Tem toda aquela coisa da estética ali da cidade, e é uma iniciativa muito interessante, né? Da qual a gente já está fazendo parte há 4 anos, né? 4. Eu estou sentindo falta de não estar em Itu. Eu gostaria de estar em Itu hoje, porque também. Sábado sempre o dia mais legal, a gente ia ter acabado nosso bate-papo agora, ia ficar por ali, encontrar com um monte de gente, ver nossas fotos, nossos amigos, e a gente também ia curtir a festa da fotografia. Verdade. Iago, então, fala aí você, então, das nossas participações no Interfoto Itu. Bora, olha, dá uma saudade do presencial, né, do evento na cidade, mas vamos aí, né, 2022, se tudo der certo, vamos participar mais uma vez no presencial. Vamos ter que fazer um jabá agora, hein? Saudades até do Tony Luna. Sempre acabava no Tony Lu. Olha, saudade. O Bubi participa, né, do Interfoto desde 2017, foi a primeira vez que fomos, né, com uma exposição já lá na Fábrica São Luís. Então, antes de mais nada, agradecer ao Marien pelo espaço que ele abre aí para a gente, para o Bubi, para a FUL, para a gente conseguir participar lá desde 2017. Sempre com um espaço muito legal para a gente expor nossas fotos, essa liberdade que a gente tem de colocar nossas fotos, como nós sempre fazemos até com a revista uma edição nossa, né, uma curadoria nossa, a gente tem essa liberdade de escolher as nossas próprias fotos que vão para a parede, e
Participar do Interfoto é sempre muito legal, uma experiência muito bacana. Em 2017, que foi esse primeiro ano, eu não tive foto lá, mas foi assim muito legal fazer parte do BUB, ver o BUB no Interfoto Itu, participando de um evento tão bacana que abre aí as portas para fotógrafos, né? Como o Marinho diz, desde os mais experientes até os mais jovens. Quem está na fotografia há 40 anos e quem está na fotografia há 2 anos está lá no mesmo lugar, na mesma parede. Isso é muito legal, sem distinção de quem é melhor, não, quem é mais velho, quem é mais novo. Então, é um evento fantástico. E em 2018, a gente o Marinho ampliou o nosso espaço ali de exposição, a gente colocou várias pranchas. Se eu não me engano, foi algo perto de 40 fotos que o BUB tinha exposto no Interfoto em 2018, que foi ainda mais legal para a gente, né, na segunda participação, com roda de conversa, onde a gente pôde explicar melhor para todo mundo como era o BUB, o que era o BUB, né, para quem não conhecia, que não era um fotoclube nos moldes mais clássicos, né, que era um fotoclube transgressor, vamos chamar assim, já, como o Rodrigo falou, que já não faz parte, né, da Confoto. Então nós somos um grupo de fotógrafos, onde a gente pode explicar que não somos um coletivo, então é um espaço muito legal do Interfoto. 2019, que foi a última edição, né, que aconteceu presencial, também estivemos lá com mais exposição, com mais roda de conversa, com muita foto, isso é importante, né, sempre com muita foto, e estamos aí, né, nesse novo formato, no formato online, mas mais uma vez participando desse festival, e como eu falei, 2022, se o Marinho quiser, a gente vai de novo, estamos lá, com foto, com roda de conversa, e é sempre uma experiência gratificante. Eu vou falar aqui em nome de todo mundo, mas se alguém quiser me corrigir, é sempre muito legal, é uma honra participar de um festival como esse. Perfeito. Perfeitas as suas palavras. Tenho certeza que todo mundo, mesmo quem não está aqui, né, quem é do BUB, que não está aqui na nossa transmissão, que está vendo lá em casa, todo mundo está com saudade, porque a gente já colocava na nossa agenda que o sábado seria em Itu. Enfim, o Iago, muitas vezes, a gente consegue ficar todos os dias, né, desde o dia da abertura até o domingo. Mas sábado a gente sabe que é o dia que vai todo mundo para a Fábrica São Luís, vai todo mundo ver a exposição, tem os workshops gratuitos. O Iago dá um workshop de cianotipia, o Andrezinho faz a palestra dele de fotografia de rua, eu já dei aula de retrato, enfim. A gente tem uma participação bastante contundente aí no festival, graças ao convite do Marien, que é o grande maestro, é o cara que faz tudo isso aqui acontecer. Vacina, hein, Marien? Você tem que ficar firme e forte aí pra gente, hein, meu velho? Minha gente, Andrezinho, por favor, tem alguma coisa aí a complementar? Como o Iago colocou, né, a gente só tem a agradecer mesmo ao evento, sempre foi uma porta, né, para a gente poder, um espaço para a gente poder falar, para a gente se comunicar com outras pessoas, difundir, né, como a gente estava dizendo, não só o nosso trabalho, mas essa ideia, essa vontade de produzir fotografia, pensar fotografia, né, que eu acho que é a grande chama que mantém, né, o negócio vivo. E esse festival é uma iniciativa fantástica, né? Espero que a gente possa continuar essa parceria aí, BUB e Festival Interfoto e tudo durante muitos e muitos anos, né? Muito legal. Quero agradecer então aí o pessoal da organização do Interfoto, quero agradecer o pessoal da transmissão que ajudou bastante a gente. Agradecer meus colegas, companheiros e amigos que estão dividindo a tela. Mandar um abraço geral para a galera do BUB, em especial para as meninas. Parabéns a Gi pela palestra dela. E que em breve a gente se encontre aí em Itu, ano que vem a gente possa dar aquele abraço coletivo e tomar uma cerveja lá no Tony Lu. E eu vou encerrar com o nosso slogan, que não é nosso. O nosso slogan é sempre colocado entre aspas, e é para realmente todos saberem que não é uma criação nem do Rodrigo, nem do André, nem do Iago. É uma criação desse senhor que a gente teve o prazer de falar sobre, Thomas Farkas. Ele celebrava a vida, celebrava a fotografia,
gostava muito das viagens, era um viajante profissional, e ele sempre encerrava a sua fala do jeito que a gente vai encerrar, que virou nosso slogan. E viva a fotografia! Viva a fotografia! Viva a fotografia! Valeu, pessoal! Valeu! Um abraço a todos! Valeu, gente! Obrigado. Valeu! Tchau!